vocês, começando o Conexão MM5, programa que toda semana vai discutir os aspectos mais relevantes da conjuntura nacional e internacional com o camarada Léo Leal. Sejam bem-vindos. Boa noite, Léo. Boa. Boa noite, pessoal. Hoje temos mais um programa na Conexão MM5 e o tema do programa de hoje será o Brasil diante do genocídio palestino, né? Faremos uma referência a que a imprensa burguesa, na sua cretinice e seu cinismo, chama de guerra, né? Mas, na verdade, não é. Foi um massacre perpetrado por Israel. Mas, antes de entrar no tema propriamente dito, queria fazer a lembrança de dois fatos importantes. O primeiro é que no dia de ontem completaram-se, né? Completou-se mais um ano do assassinato daquele que foi talvez um dos maiores revolucionários da história do proletariado, né? Ernesto Che Guevara, na Bolívia, ocorrido em 1967 na Bolívia. Eu queria que você comentasse isso e também queria que, na sequência, o segundo fato tem a ver com o tema do nosso programa, se bem que focado na posição do Brasil, que ontem, dia 8, completaram-se 2 anos do início, na verdade, do massacre perpetrado pelo Estado assassino e terrorista de Israel contra a população palestina, né? Eu queria que você fizesse, por favor, Léo, 2 breves comentários sobre esses fatos. Boa noite, mais uma vez. Boa noite. Olha, o Ernesto Che Guevara, o argentino Ernesto Che Guevara era mais do que um revolucionário naquele sentido de eficiência, de dedicação, de comprometimento com a luta, mas ele assumiu a condição histórica de símbolo, certo? Da revolução através da indignação, através da repulsa a um comodismo reformista. Isso é muito importante. Essa imagem do Che não pode se limitar, embora seja fundamental, a gente falar que é um herói do proletariado mundial, que foi um homem digno de todas as homenagens e recordações possíveis pelo seu espírito de luta e dedicação à causa do proletariado. Isso é um exemplo para todo o mundo, não só para a América Latina, para todo o mundo. Mas eu queria destacar, André, que o Che expressa o rompimento com o reformismo, uma tentativa, uma iniciativa política de rompimento com o reformismo, como foi o caso de Cuba e que deu certo. Uhum. Se depois, o que eu acho que falar equivocado, que não foi correto, que não era possível ampliar aquela experiência cubana naquele momento, com aquele acúmulo de força que existia só em Cuba, com aquela relação intrínseca já existente entre o movimento dos trabalhadores e o movimento guerrilheiro, aquilo já existia, certo? Quando o Che chegou e participou. Mas repetir aquele caminho que ficou conhecido como foquismo, de criar um foco guerrilheiro, foi equivocado. Nós temos que assumir isso. É um risco que os sonhadores todos correm de incorrer em equívocos, mas
O Che falou, na prática é isso, faça uma análise concreta da situação concreta e às vezes é possível ou não. Você falou um revolucionário que passou para a história, eu falo de outro da mesma dimensão do Che, que é o Lenin. O Lenin, o líder da Revolução Soviética, falou análise concreta da situação concreta. O reformismo não fez. A hipotética contestação do reformismo, que é o trotskismo, não fez também, não faz e não fará. Só o marxismo poderá fazer. Sim. Então, eu queria, além de reforçar a homenagem à figura heróica do Che, falar disso também. Ele foi uma contestação ao reformismo. E quanto ao que ocorre, o genocídio é o nosso tema. Eu vou abordar durante o nosso programa de hoje, André. Interessante, né, Léo? Nós vamos entrar agora no tema do programa, mas só um comentário rápido, né? Isso que você enfatizou, né? Quer dizer, a postura do Che, quer dizer, de verdadeiro revolucionário, né? Que faz análise concreta, situação concreta, pode cometer equívocos e tal, mas o movimento revolucionário, né? Não é... Porque, ao contrário, ele poderia simplesmente se colocar na posição de ministro do governo cubano, como já era, e simplesmente não pensar essas questões relacionadas à Revolução e tudo bem, né? E não foi isso que aconteceu, né? Então, é algo admirável, né? Algo admirável. Ele foi na África tentar implantar o modelo, não conseguiu. Aí foi para a Bolívia, não conseguiu. Eu tive a oportunidade de falar com o braço direito do Che, que foi à Bolívia com o Che. Foi até antes para ver como é que estava a situação, e ele me disse, pessoalmente, eu tentei convencer o Che de que não havia possibilidade de sucesso da iniciativa guerrilheira na Bolívia, que não havia esse vínculo, né, que houve em Cuba, né, entre o movimento dos trabalhadores e na Bolívia, principalmente o campesinato, com a guerrilha, certo? Mas ele falou, Che fez o pé firme e falou, e me perguntou, então o que faço? O que fazer? Aí eu também não soube responder. Isso ele me falando. Eu não vou falar o nome dele porque não é o caso agora, certo? Mas é o que aconteceu. O Che perguntou ele, então, o que nós vamos fazer? Ele não soube responder também. Então, era uma crise geral do reformismo, não havia saída à vista, e eu te digo que não há outra hoje, mas é o que vamos ver aqui. Certo? Sem dúvida. Bom, Léo, entrando no tema de hoje, não sei se ainda temos mais informações sobre isso, mas há pouco, na tarde de hoje, né, existia a expectativa de que o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, emitisse uma nota pública sobre a celebração do que a imprensa burguesa, cinicamente, chama de fim da guerra em Gaza, né? É uma coisa assim que dá vontade de vomitar, né? Pensar na terminologia utilizada pela imprensa, sobretudo a imprensa brasileira. A gente vai chegar lá. Eu vou abordar isso hoje. Eu sei que você vai chegar lá. Por isso eu já estou levantando essa bola. Mas assim, para ser bem objetivo, assim, para começar esse debate, claro, como é que você tem visto assim, os seguintes posicionamentos, primeiro, do governo Lula em relação a essa questão do massacre em Gaza, hein, Léo? Boa noite. Olha, veja bem, eu queria dar uma notícia que, não sei se de primeira mão para muitos, mas acabou de sair no noticiário, não faz mais que 10 minutos, certo? Que o gabinete de Israel aprovou o plano Trump,
certo? De cessar fogo. Sim. Era uma expectativa, eles estavam reunidos há mais de 7 horas e havia divergências, e há divergências no interior do gabinete israelense. Agora, o gabinete, em 24 horas, foram dadas 24 horas para o recuo, primeiro recuo das tropas de Israel na região de Gaza, e também 48 horas, ao que me parece, eu vim correndo a notícia e vim correndo para cá. Acho que é 48 mesmo, 48 horas para iniciar a troca de prisioneiros. Tá? Isso é notícia. Isso. E eu queria falar do tema do programa de hoje. Nós já tratamos muito da questão do governo brasileiro frente ao genocídio. Já falamos de quem é o Lula em relação a esse genocídio, mas hoje eu quero falar da formação social brasileira frente ao genocídio. Uhum. Isso eu queria falar. Eu queria falar o que é o Estado brasileiro frente ao genocídio, o que é o governo brasileiro. É outra dimensão, né, da formação social de um país chamado Brasil. Qual a posição do Brasil frente, ou seja, ao genocídio? O Estado do Brasil tem uma posição, o governo do Brasil tem uma posição, a mídia no Brasil, que faz parte do Brasil, da formação social Brasil, a mídia tem o governo tem, o proletariado tem uma posição sobre isso, a burguesia também tem, e a classe média também. O identitarismo predominante na formação social brasileira hoje tem também, a esquerda tem, e o movimento sindical tem a ver e está posicionado, mesmo que seja uma posição de imobilismo, mas é uma posição frente a esse genocídio. Se a gente não considerar isso, desde o ponto de vista materialista, marxista, a gente não vai entender coisas que nos parecem absurdas por parte do governo, certo? Por parte do governo, por parte da natureza dos movimentos, da dimensão das mobilizações que alguns poucos heróicos tentam puxar no Brasil de qualquer jeito, certo? Mas não andam. Então é isso, André, que eu queria fazer uma abordagem. Vai ser rápido, porque é muito tema, nós já começamos atrasados, né? Mas essas questões de internet, ninguém aguenta, né? Mas então é isso, cara. Ótima abordagem. Certo? Então, eu queria destacar, de início, alguns dados, só para limpar terreno, né? Como a gente faz sempre, vamos dar os dados e limpar terreno. Ontem, quando estava na mesa de negociação ainda, certo? E alguns, como o próprio Trump anunciava que já havia um acordo, etc. e tal, as Forças Armadas de Israel se aproveitou da ilusão dos palestinos, eu diria do desespero dos palestinos, ouvindo, né, aquelas notícias meio truncadas de que havia um acordo de paz já, que o Trump propagandeou, né? Correram para suas casas, de volta onde é que estava nos acampamentos, né? Voltaram para casa e foram bombardeados e metralhados enquanto faziam, certo? Isso a gente tem que falar, ou seja, não dá para confiar, certo? 2, a Unicef publicou. Unicef é uma entidade da Nações ONU, Unidas. da ONU, ONU. Que cuida da educação, né? Que é ligada. A Unicef
certo? Isso não é dado que veio do Hamas ou de quem quer que seja que está empenhado na luta direta lá. Foi a Unicef. Falou que 64 mil crianças haviam sido mortas ou feridas gravemente nessa empreitada genocida que eles começaram aí, sim, no dia 8 de outubro. Certo? Essa nova empreitada genocida, essa nova carga, o termo que se usa na arte militar, né? Essa nova carga genocida já vitimou 64 mil crianças, a maioria delas com morte, e grande parte demais feridas gravemente. Que os feridos sem gravidade eles tratam por ali mesmo, né? Os parentes, aqueles hospitais tudo bombardeado e quebrado, certo? Então é disso que se trata. Vamos deixar esses dados na mesa, certo? Então, eu acho que vale a pena, então, a gente pegar aspectos, certo? Fatos que ocorrem em torno dos genocídios, referente ao genocídio, do que passa no Brasil, certo? Fatos da conjuntura brasileira e da estrutura brasileira que dizem, que fazem referência, que estão vinculados direta e indiretamente ao genocídio. O primeiro que chama a atenção, André, são as manifestações muito fracas aqui no Brasil de denúncia. Já participei de várias, você também, já intervimos até pessoalmente, certo? Mas muito fracas, com muito pouca gente. Muito pouca gente. Quando está muito bom, dá 200 pessoas, 300 pessoas e tal. Olha, na Itália você vê 800 mil pessoas, na Holanda foi 1 milhão de pessoas, certo? Na França, 600 mil pessoas, certo? E aqui, por que isso? Temos que perguntar por quê, certo? Além disso, além de fracas, veja bem, isso é uma questão muito importante que nós temos que ficar muito atentos, são apolíticas, ou seja, não se referem diretamente ao poder estatal que contribui para a sua própria fragilidade. Há um poder estatal no Brasil, um poder, melhor dizendo, governamental, certo? Que é o governo Lula, que contribui, certo? Para que essas reuniões sejam um fracasso. Esses dias, eu vi uma declaração de um companheiro, cara, esqueci o nome dele, desses heróicos que participou dessa última flotilha. Ele chegou aqui no aeroporto Santos Dumont, ele é do Rio, parece que era o único, os demais ele é de São Paulo, mas ontem ele chegou aqui no Rio e um desses poucos repórteres sérios que tem no Brasil perguntou para ele: e o governo Lula, o que você diz? Nós estamos pedindo ao governo Lula para interceder e romper relações. Não tem que pedir para o governo Lula, tem que denunciar o governo Lula. Certo? Ou seja, não fazendo uma política positiva de denúncia, de apontando o que eu vou dizer aqui com clareza logo a seguir. As manifestações são apolíticas, são humanitárias, sem dúvida, mas são apolíticas. Quando uma dessas manifestações, eu estava presente, eu falei, tem que romper relações, obrigado. Todo mundo olhou assim, é isso mesmo, tem que romper relações com Israel. A primeira coisa. Verdade. Certo? Não reconhecer, certo? Não dar legitimidade àquele bando de assassinos, aquele bando de genocidas, aquele bando de hitleristas, certo? Que formam o Estado de Israel, certo? Não, então não tem
É uma coisa humanitária, como se você estivesse manifestando, não tem culpado nisso aqui, no Brasil, como se aí fala as potências não estão ajudando, as potências. Que potência? Tem que criticar o governo brasileiro. Pode deixar que na França eles saem para a rua para criticar. Quatro estão derrubaram um primeiro-ministro, quatro estão derrubando o presidente. A polícia mete a porrada, desculpe a expressão, né? Reprime violentamente, porque eles estão criticando o governo. Na Itália também é bomba de gás, cacetete, prisão, certo? E no Brasil não, é um negócio, certo? Como se tivesse prestando uma solidariedade a uma determinada população atingida por um tsunami ou coisa que o vale o tempo. Isso. Não se trata disso. Não se trata disso. A gente tem que marcar isso, certo? Aqui no Brasil, parece que todas as implicações envolvidas nesse massacre, nesse genocídio, elas não são apresentadas, né? Elas ficam assim, não meio são que apresentadas. diluídas, né? E aí você vê manifestações de heroísmo, aí sim, individuais. Aí você vê essa flotilha. Agora, essa flotilha, isso tem que ser louvado, certo? São manifestações de heroísmo que vão lá em cima, mas, mesmo assim, falta um conteúdo político maior a essas flotilhas. Com todo o respeito, com toda a admiração que nós temos que ter pela coragem, pela intensidade da militância, pela seriedade desses flotilheiros, pela empatia, assim, né, Léo? Pela empatia que eles têm com o sofrimento daquela população massacrada pelo Estado assassino de Israel, né? Só para massacrada pelo Estado assassino e terrorista de Israel. E racista de Israel. Então, não, certo? Não falta esse conteúdo político. Verdade. Certo? Uma das bandeiras dessa flotilha teria que ser a denúncia do governo Lula. Sem dúvida. Sem dúvida. Nós estamos aqui porque o governo Lula é conivente. Eu acho que é mais que isso e vou provar. É cúmplice. O governo Lula é cúmplice do genocídio praticado pelo Estado de Israel contra os palestinos. Léo, cúmplice. Fala. Tá. Não, o Thiago fez um comentário aqui, Léo, o que dizer sobre as afirmações retóricas do Lula, que chegou a comparar a situação de Gaza ao Holocausto, mas que, na prática, não faz nada. Ou seja, Lula não rompe relações diplomáticas, não faz nada, né? Eu tenho uma palavra para isso: demagogia, oportunismo, falta de caráter, falta de princípios, certo? Safadeza. Esperteza. É disso que se trata. É disso que se trata. Inconsequência, eleitoreirismo, e vamos aí para diante com tudo vícios que podem acometer um político qualquer. Ele reúne, ele é um mestre mesmo. Então, mesmo que você identifique, principalmente na mídia chamada alternativa, jornalistas independentes, jornalistas sérios, jornalistas realmente comprometidos com a verdade, certo? Eu tenho conhecimento com jornalistas que estiveram na Cisjordânia há pouco tempo, vendo o que está acontecendo lá, inclusive sabendo que essa história de 2 estados não funciona, porque na Cisjordânia os colonos e os israelenses e os soldados israelenses fazem o que querem. O que querem. O palestino não pode nem levantar a cabeça, certo? Eles oprimem, prendem e matam.
Sim. Certo? Os palestinos lá. Nós temos esse tipo de brasileiro, de gente, certo? Que tem essa coragem, essa dimensão e essa dedicação, certo? Mas é bom deixar isso claro, certo? É necessário um avanço político, precisamos politizar nossa solidariedade à luta dos palestinos. Sem politizá-la, nada é feito, certo? Isso é muito importante. Nós estamos... Então, vamos por partes. O que é o governo brasileiro? O que é o governo brasileiro? O Brasil é capitaneado politicamente agora. Não, primeiro vamos falar do Estado brasileiro, depois a gente chega no governo, para seguir um tipo de uma hierarquia. O Estado brasileiro é um Estado burguês, capitalista, irmanados, como diria alguns aí, organicamente com o capitalismo. É um Estado capitalista. E nós temos que identificar no genocídio contra Gaza, contra os palestinos de Gaza, temos que identificar as origens capitalistas disso. Trata-se de um projeto colonial de ocupação, com interesses pró-imperialistas claros, indiscutíveis, certo? Visíveis a olho nu, certo? Quem criou aquele Estado de Israel, nós sabemos, foram interesses do imperialismo, certo? Principalmente através da Inglaterra, principalmente, e mantido pelos Estados Unidos desde então. Eu sabia até quantos bilhões de dólares eles gastavam por mês lá em Israel. Os Estados Unidos dão de graça para formar aquela máquina de guerra brutal que eles têm lá, certo? Mas nós sabemos disso. Se você não combater o genocídio em suas causas, origens e estruturas fundantes, ou seja, se não combater de um ponto de vista socialista, você não vai conseguir extirpar essa chaga do corpo da humanidade, porque isso é um crime lesa humanidade. Sem dúvida, sem dúvida. Genocídio é crime contra a humanidade, certo? Então, tem que saber combater, certo? Senão a gente vai ficar ali no superficial, limpa um pouquinho a aparência, mas no fundo continua, como diz o velho ditado, né? É um túmulo caiado, certo? Está branquinho por fora, né? Mas por dentro a gente sabe o que tem, certo? Então, esse Estado brasileiro é um Estado capitalista. E eu vejo pessoas até que se dizem ilustradas, certo? E a maioria da esquerda. Essa aí é a grande maioria e acabou. Nós somos uma pequena exceção, defendendo o Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito é um Estado capitalista. Isso é mais claro que o sol, certo? Isso, como dizem os oradores, isso é de uma clareza solar. Essa figura que é nova, só tem 500 anos. Mas, então, é disso que se trata. Estado democrático de direito é um Estado burguês que existe fundamentalmente para garantir a exploração e a opressão da burguesia sobre os trabalhadores, ponto. Alguém vai discordar disso? Eles podem até concordar, mas vão lá para a rua e falam Estado democrático de direito, que é aí
eles num canto. Que diabo é isso que você está falando? Que diabo é isso de Estado Democrático de Direito? Você não disse que é marxista e agora vem com essa história. Não, mas é um caminho. Rapaz, em que lugar da história isso foi caminho? Isso foi caminho para derrotas, para misérias, para sangue dos trabalhadores correrem feito rios, onde essa tentativa de caminho foi aplicada. Veja o Chile, veja a Indonésia, veja o que você quiser. Está cheio de Veja o exemplos. que Brasil, tudo. América Latina, lá, desde Guatemala até o sul do Chile, lá, da Argentina. Onde você já viu que Estado democrático de direito é caminho para o socialismo? Mentira. Mentira, manipulação, picaretagem. Certo? Então, o Estado brasileiro é um Estado que está cumprindo o seu papel, assim como a França, a Inglaterra, a Dinamarca, etc. e tal. Os Estados Unidos não precisa falar. Como o Estado está cumprindo seu papel no massacre em Gaza. Sim. Certo? Está cumprindo seu papel de capitalista. Sim. Aí não, mas o Brasil não pode, ver se você entende. O Brasil é fraco para enfrentar. Vamos mudar de assunto, mas ir para aqui pertinho. Colômbia é mais fraco que o Brasil e está lá rompendo relações, mas a Colômbia está de olho no socialismo. Certo? A Colômbia quer acabar com a propriedade privada do governo. Certo? O governo do Petro, Gustavo Petro, presidente da Bolívia, está trabalhando na linha, porque ele é socialista, na linha de instalar. Vai conseguir outro departamento. É outro departamento. É outro departamento. Assim como a Venezuela, mais fraca que o Brasil também, faz a mesma coisa, já rompeu relações há 3 anos, sei lá quanto, com esse bando de assassinos lá no Oriente Médio, chamado Israel. Certo? Então, a gente tem que falar isso, certo? Esse é o Estado brasileiro, o Estado capitalista que está fazendo o seu papel. E o governo? A gente precisa, o governo brasileiro, o governo Lula, já entrando mais na concreticidade da expressão desse Estado. Um governo burguês é a expressão de um Estado burguês, certo? Deixando isso claro, o que o governo Lula, qual a relação? Eu acho que não seria forte, André, você dizer que Lula está com as mãos sujas do sangue dessas crianças de que nós falamos. Lula é muito mais, certo? Muito mais do que um conivente, aquele que faz que não está vendo, certo? Não, ele está vendo, ele é cúmplice, ele ajuda Israel. Ele ajuda Israel a matar crianças queimadas através de bombardeios e metralhamentos. Lula vende petróleo para Israel, vende óleo diesel e óleo lubrificante para Israel, para azeitar as máquinas mortíferas de guerra de Israel. Tem que ser dito isso. Então, que não me venham com essa, não, porque não pode, sabe? Que interesse é esse? Que interesse é esse que faz você se empenhar no morticínio de crianças inocentes, intencional? Porque a lógica, veja bem, a lógica do Estado de Israel não é que eles estão se defendendo de alguma coisa, não. Eles estão matando crianças
intencionalmente. Claro que numa guerra você pode dizer que morreu criança por um efeito secundário, mas em Israel não. O efeito é primário, eles querem matar a criança. O objetivo é matar a criança, Sim. porque é voz corrente naquele país artificial e assassino que aquelas crianças são futuros, eles chamam de terroristas, que vão atacar Israel. É voz corrente lá. Você acha que não se sabe? Então, eles matam crianças intencionalmente. Não é efeito secundário de guerra nenhuma. Aliás, não tem guerra lá. Lá tem um massacre. Sim. Lá tem um genocídio. Então, é importante. E aí, o seu Lula, como um bom capitalista que é, como um bom direitista que é, nós já falamos isso aqui várias Lula vezes. de direita. De direita. Todo o programa vão repetir. Lula não é de esquerda, Lula é de direita. Direita. A luta dele é contra a extrema-direita, que a esquerda no Brasil não existe. Isso. Tem alguém aí fantasiado de esquerda, o MM5 é muito pequeno, não tem força, e não é por acaso. Eu vou abordar isso a seguir. Por que nós não temos uma força nessa conjuntura? Certo? Então, é preciso dizer as coisas com as palavras adequadas. Nós estamos falando de cumplicidade. Há pouco de tarde, aí, meio-dia, sei lá, saiu uma nota do Itamaraty, ou seja, de Lula. Também com esse papo que ninguém é bobo. Claro. Uma nota de Lula elogiando a proposta do Trump. E mais, elogiando o Trump. Veja bem, Lula elogiando o Trump. Na vez passada, na live passada, nós dissemos que ele sempre esteve com o Trump, né? Agora ele perdeu a vergonha. Aquela história de uma química que rolou, não sei o quê. Que coisa mais repugnante. Nossa Senhora. Que coisa mais repugnante. Repugnante. Do ponto de vista político, do ponto de vista nojento. A rendição ao poder, assim, de uma maneira oportunista, mais rasteira que se pode imaginar. E ele elogiou, o Itamaraty hoje elogiou na nota, elogiou o Trump, elogiou o tratado, que avanço, daqui a pouco vai custar pouco o Lula apoiar a proposta de Israel, certo? Do governo, do Netanyahu, aquele psicopata, de dar o Prêmio Nobel da Paz para o Trump. Custaria pouco. Pelo que eu vi, pelo noticiário, já foi deliberada essa questão lá no Comitê do Nobel, certo? Decide quem ganha e quem não ganha. Enfim, mas se não tivesse e se fosse colocado em votação, eu acho que a posição do Brasil, a posição do Lula... Agora, Lula também não tem coerência muito, não. Para ser coerente com o que ele tem feito até agora, ele teria que votar no Trump pelo Nobel da Paz. Ele não elogiou esse plano. O que é esse plano? Nós já falamos, já dissemos o que é. Enfim, esse plano, o objetivo desse plano é consolidar e legitimar o Estado de Israel. Não é outro objetivo. É livrar essa camarilha de sanguinários, de vampiros que governam Israel dos crimes contra a humanidade que eventualmente poderia cair nas costas deles. Certo? Isso do ponto de vista imediato. Do ponto de vista geral,
é isso. Nós sabemos que essa proposta de 2 estados é uma molecagem. Tenta-se isso desde 1948. Não faz 15 dias, 15, podem olhar aí, não faz 15 dias que o Netanyahu disse a proposta de 2 estados é incompatível com a existência do Estado de Israel. Não aceita, não vai aceitar. E o que está, vamos deixar claro, o que está fazendo agora, certo, é só um cessar-fogo de forma, aquela velha frase do livro o Leopardo, né? Do Lampedusa. Lampedusa. Tommaso de Lampedusa. De Lampedusa, para dizer, vamos mudar para tudo continuar como está. É disso que se trata. Vamos mudar para continuar como está. Isso. E a situação em nível mundial, inclusive não no Brasil, mas em outros países do mundo, se tomava uma dimensão muito grande, certo? O próprio psicopata, o vampirão, o Netanyahu estava meio apertado, porque ele não libertava os reféns, e a posição da população de Israel era a cobrança de que ele libertasse os reféns, desse um jeito. Senão ele ia cair, porque ele, inclusive, está sendo condenado por corrupção lá, certo? Então, essa série daí leva a esse tratado, tem um nome, bem, esse tratado fajuto, esse tratado fajuto. E o governo brasileiro, o Estado brasileiro não percebe do que se trata. Não faz uma análise do capitalismo em geral para entender. Nós já fizemos 3 conexões sobre isso. Quem é Trump? Qual o seu objetivo? Nós já comparamos Trump aqui com o Luiz XIV, né? E cada dia ele dá uma prova disso. Ele não botou a polícia lá contra o prefeito de Chicago, porque o prefeito não estava reprimindo devidamente os imigrantes? Sim. Acho que foi no estado do Oregon também que ele está ameaçando botar a polícia, ou já mandou uma força da Guarda Nacional para o Oregon, que tem muita manifestação lá, certo? Lá no noroeste dos Estados Unidos. Mas, então, quem é Trump, gente? O que é o trumpismo? O que é o trumpismo? Será que a esquerda tem que entender que Lula está no leito do trumpismo? Ele ingressou no leito não de um presidente eventual, mas de uma corrente política em nível mundial adequada à situação da crise do capitalismo, que é uma crise de corte fascista, que é uma corrente de corte fascista. Se é possível que não se vê isso, está mais na cara do que barba, como se dizia antigamente, certo? O que o governo Lula está se alinhando é uma corrente internacional fascista. Fascista. Aí nega, não, porque essa conversa de social-fascismo, por favor, vamos olhar a realidade de frente. O governo Lula não é mais social-democrata. Aliás, acusar Stalin de dizer que social-democracia era igual ao fascismo, mentira. Mentira, eu discuto com qualquer um, dados históricos e tal. Mas o governo Lula não é social-democrata. É um governo liberal burguês. Ponto. De direita. E está caminhando para essa linha de
para esse alinhamento com uma corrente fascista, com que o capitalismo responde à crise profunda pela qual está passando. É disso que se trata, certo? Isso é muito importante, muito importante. Qual o outro aspecto da formação brasileira que contribui está ligado? E nós chegamos. Ver a hora aqui para controlar mais ou menos. Nós chegamos na mídia. É um escândalo. A mídia brasileira é escândalo. Primeira coisa é chamar, porque a guerra de Gaza não tem guerra em Gaza. Não tem guerra. Existe massacre e genocídio em Gaza. Então eles falam sempre assim, porque os terroristas do Hamas, Israel pratica terrorismo E eu vou te dizer, antes de 48, bem antes de 48, ainda no entre guerras, ou seja, entre 1918 e 1939, o sionismo, já organizado enquanto tal, mandou bandos de assassinos para a Palestina, para se infiltrar na Palestina, fazendo a mesma coisa, matando gente e tal. E na Segunda Guerra Mundial, nós já falamos aqui, rapidamente, só a Inglaterra treinou batalhões durante a Segunda Guerra Mundial. A Inglaterra treinou batalhões sionistas, certo? Que logo no tempo ali do reconhecimento, naquele período de 47 e passagem de 48, entraram em Israel matando gente adoidada. E depois da criação do Estado, eles já bem treinados na Segunda Guerra, mataram 1 milhão de pessoas, palestinos, obrigaram 2 milhões a ir para Gaza. Por isso que tem gente lá em Gaza, refugiado em Gaza, palestino. E mandaram mais 1 milhão, 1,5 milhão para a Jordânia. E ocuparam as terras, a Palestina. Certo? Bem, passando, mas isso tinha que ser dito. A mídia brasileira, portanto, é uma coisa assustadora. A mídia, a grande mídia, eu vou falar a mídia mais popular da TV aberta e do rádio, é uma coisa pornográfica, é indecente, é aquela coisa de senso comum rebaixado, até onde você imagina, é terrorista para cá, porque os Estados Unidos para lá, aquela coisa de baixaria, conversa de prostíbulo, você entende? Essas TVs abertas e o rádio, e o jornal hoje está muito pouca força para ninguém ler, né? E nas redes sociais também, a coisa assustadora. Né? Nas redes sociais, você sabe, você é mais jovem do que eu, ou menos velho, né? Você sabe como é que isso funciona nas redes sociais. Eu estou um pouco distanciado disso, mas tem conhecidos, companheiros, que estão bem por dentro disso e me falam, olha, não vai ver não que você cai de costa. Certo? Esses influencers são todos fascistas. Certo? Por aí você tira a posição deles. Bem, agora na mídia dita mais esclarecida, a CNN, né? A Globo News é uma coisa, é de uma esperteza, de uma malandragem. Primeira coisa, o vocabulário. Eles sempre chamam o Hamas de terrorista. De terrorista, Terrorista. Eles não falam, olha, eles não falam
que está ocorrendo um genocídio na Palestina. Quando eles falam, um ou outro fala do genocídio, tem um chamado Guga Chakra, né, que ele às vezes fala, porque ele é de origem árabe, né? Ele fica influenciado ideologicamente pelas suas origens, até que não é muito má pessoa, não, mas burro, analfabeto, mas como os outros, né? Mas quando ele fala, chega a falar em morticínio, mas não fala perpetrado pelo Estado de Israel. Não falam isso. É como se estava passando, voando lá, um disco voador e caiu lá na Palestina, na faixa de Gaza, e matou todo mundo. Não fala que é perpetrado pelo Estado de Israel. Certo? Isso é muito importante, essa guerra de palavras, que palavras significam coisas, significam ações. Sem dúvida, sem dúvida. E não tem palavra para significar coisas e ações, são os animais irracionais. Aliás, eles são isso, parecem animais irracionais. Certo? Então não dão valor à correspondência entre o caso, o fato, a coisa e a palavra. Eles manipulam e deturpam na imprensa. Recentemente, a Globo News contratou um fascistinha que se formou na escola do velho Olavo de Carvalho, chamado Joel Pinheiro. Joel Pinheiro, um jovem fascista, que no primeira ou segunda vez que ele foi, eu não vejo mais o programa quando ele está, porque ele é repugnante. Ele justificou o genocídio. Aí o Guga Chakra falou, não é bem assim e tal. Deu-lhe um esporro e um corte, mas ele justifica. Esse sujeito foi formado na escola do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho está à direita de Gengis Khan. Era um fascistão louco, psicopata, endoidecido, e esse Joel é isso. E ontem, o ex-dirigente trotskista, Demetrio Maioli, certo? Dedurou a Associação de Professores de São Paulo porque sediou um ato de comemoração da rebelião de 7 de outubro, que aquilo foi uma rebelião. E 7 de outubro, há 2 anos atrás, uma milícia do Hamas, certo? Invadiu Israel. Houve resistência, houve morte. Eles invadiram para combater fascista. Igual que nós defendemos, Putin fez ao invadir a Ucrânia para combater fascista. Está escrito lá nas justificativas do Putin. Então, não vem dizer que é terrorista, não. O Hamas não tem nada de terror. E esse Demetrio Maioli, ex-dirigente trotskista, certo? Disse no programa de anteontem, ou coisa que o valha, dedurou a POSP, certo? Porque sediou uma manifestação de apoio àquela contraofensiva perpetrada pelo Hamas em 7 de outubro de 2 anos. Você olha como é que está, certo? Se você vai... Eu já te falei, né? Eu já te falei das redes sociais. Isso sem falar, eu estou falando do jornalismo, mas é importante falar da indústria cultural. Que isso é de uma dimensão agora mesmo. Hoje saiu o Nobel da Literatura para um escritor anticomunista húngaro, militante anticomunista, certo? Isso é uma coisa, lá no nível alto, Nobel de Literatura e tal. Agora, se o nome do vigarista, mas se você vai olhar os programas diários de televisão, seja quais forem,
inclusive no esporte. São propagandas fascistas, certo? Uhum. Olha, cara, é uma coisa bem particular. Eu gosto de voleibol, eu gosto de esporte em geral, certo? Às vezes está passando um jogo de voleibol da seleção, eu começo a assistir. Aqui em casa todo mundo gosta de esporte e eu não aguento ficar na sala, André. Pela patriotada, aquela coisa que me lembra Mussolini e Hitler, certo? O Tiago está falando que o prêmio Nobel lá é Laszlo Krasznahorkai. É o nome do. É o É nome esse mesmo, é esse é, mesmo. é. Krasznahorkai, é esse mesmo. Bem, então, da mídia, cara, o que você pode dizer? É só enfatizar que as novelas, esses programas, oh meu Deus, esses programas de juntar as pessoas no lugar, tipo Big Brother, tem um nome, esse é reality show, não é que chama isso? Isso. Esses programas são fatores de embrutecimento, cara, de exaltação do individualismo no nível lá que você bota estratosférico, nível estratosférico. O que é isso, se não uma propaganda do capitalismo indireto, dado o individualismo, que é uma das bases ideológicas do capitalismo, certo? Então, você pega os filmes com Sylvester Stallone deve ter 300 anos de idade, 120. Todo dia tem filme dele na televisão. Sim. Basta você ir mudando o canal, ele está aqui num, depois está no outro, vai mudando. Aqueles filmes anticomunistas, né? Todos aqui eles. Que filme até a alma, né, cara? Certo. É preciso denunciar esse pessoal. Eu vou dar nomes de agora em diante que eu falar, certo? Dar nome desses manipuladores, desses propagandistas do fascismo que existe na mídia e do capitalismo, certo? E tem um outro componente, o proletariado, não, é o componente desse, isso tem que ser rápido, o proletariado, tem que falar do proletariado. O proletariado está tomado por uma alienação que eu jamais vi. Estou na política há mais de 60 anos, 65. Por aí, 65. Que eu me interesso e faço política e milito. Eu nunca vi o proletariado da maneira que está. Conheço de perto. Certo? Tem dois fatores. Um fator é Lula. Lula contribuiu decisivamente, certo, para aniquilar o movimento dos trabalhadores ao vamos usar um termo novo, peleguizar o movimento sindical brasileiro, certo? Através de remoções, tira um aqui, bota de ministro, bota o outro de cá, dá uma verba para o outro. Agora estão descobrindo agora que até o irmão do Lula tem envolvido em verba para sindicato, e essa manipulação da CUT, essa coisa doentia, certo? Apodrecida. O Lula é um dos responsáveis. O outro responsável é o evangelismo, que também o Lula é responsável, pois, não sei se você sabe, eu já falei aqui, não sei se você se lembra, a senhora Janja, a primeira-dama, está empenhada em reuniões continuadas, semanais, com grupos evangélicos para arrumar voto para o seu Lula. E custa pouco ele botar ela de vice-presidente, igual o Perón fez na Argentina, hein? Custa pouco. Que ela também é aquela coisa. Custa pouco, se é que já não está sendo preparado, né? Se é que já não está sendo preparado. Exatamente.
pois o Bolsonaro não vai botar Michele, não quer botar Michele de presidente, custa pouco o Lula. É o jogo deles, botar a dona Janja de vice. Depois eu vou aprofundar mais, mas eu queria falar rapidamente da burguesia e da classe média. A burguesia brasileira é integrante do capitalismo. Não existe mais burguesia brasileira. Chama-se a burguesia instalada no Brasil. Tanto a comercial, quanto a financeira, quanto a industrial e quanto a do campo. A burguesia do campo. Já são partes, porque, veja bem, é bem rápido. A financiarização criou essa internacionalização, a mundialização do capital, de que falam muito. Isso acabou com os resquícios remotos das burguesias nacionais, não existem mais. O problema de uma fazenda produtora de soja, lá no Mato Grosso, lá no Cafundó do Judas, no Mato Grosso, é resolvido na Bolsa de Nova York. Isso é claro. Então, isso. E depois eu vou voltar disso, certo? Outra praga é o identitarismo. Acabaram, certo? Que nós vamos ter que. Eu não vou entrar agora, mas é isso. De colocar a luta de classes em posição de inferioridade e de determinação pelas chamadas pautas identitárias, que cada dia se mostram mais um veículo de picareta subir na vida. Você quer entrar num concurso para professor universitário, certo? Você não sabe nem escrever seu nome, certo? Mas se você é negro, você vai lá dar seu nome e você entra. O cara que sabe não entra. É assim que funciona. Para ser candidato, os partidos têm que apresentar um negro, um índio, um diabo e tal. Trabalhador, o que é isso? Partido dos trabalhadores? Existe isso? Onde é que tem? Não tem. Isso foi superado dessa coisa. E o movimento sindical, a esquerda e o movimento sindical eu vou deixar para uma outra oportunidade, porque já passou 1 hora, tá? Eu tinha anotado aí, mas eu volto. Eu só quero dizer que eu não sou desesperançado, não. Eu só quero encerrar com 2 observações. Uma a respeito da situação no Oriente Médio, particularmente a situação dos palestinos de Israel. Só a força pode resolver aquilo. Somente a força. Quando ingressarmos, isso não está longe, numa conjuntura mundial outra, que provavelmente uma potência capitalista vai se voltar contra a outra e vão se enfraquecer, e etc. E a emergência de uma potência socialista como a China, aí como dominadora mesmo, e Coreia do Norte, etc. Um novo polo, quando houver uma polarização mundial provocada pela própria crise capitalista, eu acho que pode ter uma resposta para Israel. Aí sim, acaba com aquele Estado e faz um Estado único ali, palestino. Ponto. Em que as pessoas de origem judaica, embora isso aí está sendo questionado, dizendo que isso nem existe, que o pessoal da Europa Central veio do Cazaquistão e tal, certo? Mas essa é outra discussão. Você é judaico, pode ter sua religião, pode ter muçulmano, pode ter católico, maronita, o diabo que seja, certo? Liberdade religiosa, sim, não tem problema. Mas só vai acontecer isso no Estado único palestino, certo? A partir da força, só. E no caso do Brasil, eu estou chegando perto. Essa esquerda já faliu, certo? E nós estamos tentando. Eu sei que o Brasil não vai ser o primeiro a romper com esse cordão de isolamento e de apodrecimento do movimento operário e sindical, não é o Brasil, mas há outros países bem na frente. Venezuela, o primeiro deles, Colômbia e outros na América Latina. E a partir daí, sim, a coisa muda aqui no Brasil, porque aí muda a conjuntura do continente. Mas nós vamos voltar a isso.
Tá bom, Léo. Quero mais uma vez agradecer ao camarada pela exposição, pelas posições, pela reflexão, suporte inigualável também do camarada Tiago Haddad, né? Pedindo aos internautas que se inscrevam no nosso canal do Movimento Marxista 5 de Maio no YouTube e que também acompanhem e sigam o nosso Instagram, que o Tiago terminou de colocar o Instagram aí na tela, né? Movimento Marxista 5 de Maio. Semana que vem estaremos com mais um Conexão MM5, na próxima quinta-feira, às 19h30, cujo tema não sabemos ainda. Não é isso, Léo? Eu queria só pedir desculpa, que eu não controlei bem o tempo e ficou faltando coisa para dizer, para completar, mas falamos na outra. Sem problema. Boa noite para você também, é um dos temas do momento, do agendamento, né? Tá bom, Léo. Um abraço. Valeu, gente. Até a próxima.